E aí, beleza? Tarcísio Veiga aqui. Bom, primeiramente gostaria de te dar as boas-vindas e dizer que para mim é um prazer imenso ter você aqui, tá certo? Muitíssimo obrigado por ter se cadastrado nesse workshop para aprender a como criar mascotes e personagens 2D profissionais completos e a como conseguir ter um número elevadíssimo de aprovação nos seus projetos. E claro, também a como se tornar um ilustrador profissional. Eu fico realmente muito feliz, pois trabalhei bastante nesse conteúdo, no qual preparei para você e tenho certeza que irá te ajudar bastante na sua vida profissional. Esse workshop irá acontecer durante 3 dias. Serão 3 aulas com bastantes conteúdos, insights, dicas de ferramentas, coisas que eu uso, já validei e vou estar aí indicando para você também estar utilizando, tá? Bom, e já de antemão quero te dizer também para você prestar bastante atenção nas aulas, que vai ter várias dicas e insights, como eu falei anteriormente. E é necessário você ter aí um caderninho ou até mesmo uma folhinha para você estar anotando todas as dicas, informações e esses insights. Coisas que certamente vão te ajudar muito. E você tendo elas aí anotadinha, irá facilitar muito na hora de você poder pesquisar novamente por essas informações, tá? Então tenha aí do seu lado um blocozinho de notas, um caderno, o que for para você estar adicionando essas informações. Bom, e se possível, se você puder estar aí tirando foto ou vídeo desse momento, no qual está aqui aprendendo comigo a como viver de mascotes e repostar nas suas redes sociais, marcando o @ilustraitaciso ou a hashtag Vivendo de Mascotes, eu agradeceria muito do fundo do coração, tá? Realmente fico muito feliz se você puder fazer isso. Mas se lembra que para eu poder ver a sua postagem, o seu perfil tem que estar aberto, tá? Se o seu perfil estiver bloqueado ou fechado, não será possível eu ver a sua publicação e repostar nas minhas redes sociais, tá certo? Então fica atento a isso, tá certo? Mas, mais uma vez, se for possível você fazer isso, eu agradeço muito. Irá nos ajudar muito a trazer também mais pessoas que têm esse sonho de poder viver de mascotes, né? De personagens, desenhos, tá certo? Bom, então é isso, tá certo? Vamos parar aqui de conversa e vamos então iniciar o nosso workshop. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar participando aqui desse workshop, tá? Fico realmente bastante feliz com a sua presença aqui, tá certo? Então, vamos lá agora para os slides. Eu preparei aqui alguns slides no qual eu vou explicando todos esses processos. Então, vamos lá. Bom, então esse é o nosso workshop Vivendo de Mascotes, tá? E para iniciarmos aqui, quero te passar primeiramente o cronograma certinho de todo o conteúdo que iremos aprender aqui, tá certo? O cronograma é o seguinte. Bom, nesse nosso primeiro dia, nossa primeira aula será Visão de Mercado, tá? No qual os tópicos serão o que esperar desse workshop. Aqui eu irei te explicar um pouquinho sobre tudo que você irá aprender nesse workshop, dicas, informações, tudo, tá? E qual é a promessa desse workshop na sua vida, tá certo? Aqui, segundo tópico, como me tornei ilustrador profissional. Aqui eu irei explicar o meu passo a passo, né? Tudo que aconteceu na minha vida para hoje eu ter me tornado ilustrador profissional. Esse tópico também será muito bacana para você entender que nada na nossa vida é impossível, tá? Eu vou contar um pouco da minha história, tudo que eu passei e dizer que eu nunca acreditei que estaria aqui, mas eu sonhava sim nisso, tá certo? Então você vai entender toda essa minha trajetória. Aí vamos partir para o terceiro tópico, que é a importância da pré-produção. Aqui eu vou explicar por que é tão importante a gente trabalhar com a pré-produção, a gente focar na pré-produção na criação de um mascote, tá certo? Porque a partir do momento que a gente conhece todo o projeto, entende o que o cliente quer, todas as informações que ele passa, o que pode, o que não pode conter nesse personagem, nesse projeto e todas as outras informações da empresa, facilita muito no resultado final do projeto. No meu início eu tive vários problemas por conta de não entender a pré-produção da criação de um mascote, né? Então eu busquei me aprofundar também nisso e hoje é o que me possibilita ter um número elevadíssimo de aprovações nos meus projetos, tá? Então é muito importante a gente saber tudo sobre a pré-produção. Aí vamos para o quarto tópico, especialista versus generalista. Aqui eu vou explicar tudo para você entender se você quer ser um especialista ou se você quer ser um generalista. Isso será de extrema importância para você poder estar aí criando o seu portfólio e se apresentando para possíveis clientes, tá certo? Realmente bem interessante esse tópico também. Caricatura versus mascotes. Aqui eu vou te explicar a diferença entre esses dois, tá? No qual você entenderá qual dos dois tem mais vantagem para você estar trabalhando aí, tá certo? Bom, aí partimos agora para o estudo, comprometimento e dom. Bom, como sabemos, todo mundo fala nesse bendito dom e diz que para a gente ser um desenhista ou ilustrador profissional, a gente precisa ter um dom. Mas eu vou falar aqui nesse tópico o que eu penso sobre isso. O próximo tópico será sobre o mercado de trabalho, tá? No qual eu vou te falar sobre a área
de ilustração. Quais são as necessidades e o que você tem que fazer para estar se destacando nesse mercado. Depois vou te dar um choque de realidade, tá? Para você entender o que é preciso também para se tornar um ilustrador profissional. E por último, nessa primeira aula eu irei falar um pouco sobre o meu método de criação, tá? No qual eu crio meus personagens, meus mascotes, todo o passo a passo para chegar ao resultado final. Beleza? Então, vamos parar de conversa e vamos aqui adiantar esse nosso workshop. Lembrando que essa aula ficará disponível durante esses 3 dias do workshop, mas eu quero deixar claro aqui que para você realmente focar nisso, esquece essas coisas de gravação, de estar guardado, depois eu assisto, depois eu posso ver em um melhor momento. Esquece isso. Se você tem a possibilidade de estar vendo aqui agora, aproveite esse momento e vá anotando tudo certinho aí, porque a partir do momento que a gente foca em alguma coisa, as coisas tendem a andar, mas se você deixar aquilo de lado, mesmo que seja para assistir outra hora, isso termina impossibilitando o seu crescimento, tá? Então preste muita atenção na aula agora e não se apega nessa questão de a aula está gravada, depois eu assisto, tá? Se você puder, assiste tudo agora, mas se você não puder, se você estiver aí no trabalho, se você estiver aí fazendo algum serviço, se você realmente não puder, depois você assiste, mas se você tem a possibilidade de assistir ela completa agora, esse momento você tem que aproveitar, tá? Então vamos lá dar o pontapé inicial nesse nosso workshop. Vamos iniciar pela promessa, né? Qual é a promessa desse workshop? Nesse workshop você vai aprender todo o processo de pré-produção e criativo que envolve a criação de um mascote 2D do zero. Vai aprender também a como transformar os seus desenhos em algo rentável, tá? Esse meu processo de conceito é gerado através de informações passadas pelos clientes, tá certo? Informações essas que precisam ser bem extraídas, interpretadas e executadas. Assim, buscando criar mascotes funcionais e que gerem valor para o cliente e para o seu público-alvo também. Bom, e é exatamente com esse processo que hoje eu consigo passar confiança, credibilidade para o meu cliente, entender o que ele quer e o que ele realmente necessita, tendo assim um número elevadíssimo de aprovações dos meus projetos já naquele primeiro momento da criação, tá certo? Isso evitando ter vários ajustes e alterações desnecessárias. Além, claro, de ter um número bem maior de aprovações desses projetos já ali no primeiro momento, tá? Então, é muito bacana você aprender todo esse processo também. Irá te ajudar bastante no seu caminhar aí. Bom, e no meio disso tudo, né, todos esses processos de criação que você irá estar aprendendo aí, também teremos vários insights, dicas de ferramentas, aplicativos, coisas que eu uso e vou estar aí indicando para você também poder estar usando na criação dos seus projetos, tá? Todas essas dicas vão ajudar você a aplicar o conteúdo do workshop, tá certo? E claro, a se posicionar no mercado de uma forma única, beleza? Bom, e lembrando, tá? Eu irei te ensinar todos esses processos e te passar todas essas dicas que irão te ajudar muito, mas será simplesmente a sua determinação que vai te levar para um outro nível, tá? Então, não adianta de nada você estar aqui apenas para observar esse conteúdo, tá certo? Se você quer se tornar um ilustrador profissional, você tem que colocar em prática no seu dia a dia, estudando e aplicando. Você não irá se tornar um ilustrador profissional da noite para o dia, tá? Isso leva um certo tempo, isso leva alguns estudos e, claro, uma determinação da sua parte também. Bom, vamos lá, vou falar agora um pouco sobre quem sou eu. Quem não me conhece, eu sou Tarcísio Veiga, né? Ilustrador e character designer, ou seja, design de personagem, tá? Passei esses últimos anos transformando grandes ideias em projetos impressionantes para uma vasta gama de clientes, ajudando pequenas, médias e grandes empresas que valorizam a comunicação visual e entendem a importância do mascote de identidade da sua marca a alcançar os seus objetivos comerciais. Mas para poder ter me tornado um ilustrador profissional, minha trajetória foi repleta de altos e baixos. Pode dizer que muito mais baixos, tá? No qual fui aprendendo com as quedas, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre a minha trajetória. Bom, durante mais de 8 anos da minha vida eu vivi através de várias coisas que não era o que eu tinha sonhado para mim. Já fui comerciante, açougueiro, ajudante de motorista, armazenista em logística, coisas que certamente não eram o que eu tinha sonhado para mim. Não me fariam crescer, não me fariam feliz, não me fariam ser reconhecido pelo que eu sou e pelo que eu gosto. Afinal, durante a maioria desse tempo eu estava vivendo sonhos de outras pessoas, né? E para isso eu trouxe aqui algumas fotos, né? Falando um pouco sobre essa minha trajetória. Essa foto aqui conta um pouco do meu início, tá? Aqui nessa foto estou com meu pai e minha mãe, né? No qual nesse tempo eram comerciantes, tá? Então eu aprendi muito sobre comércio com eles, né? Nesse tempo aqui eles tinham um mercadinho e eu acho que eu tinha meus 16, 17 anos, eu já ajudava eles nesse empreendimento, tá? Então com eles eu aprendi realmente bastante coisa sobre comércio, sobre empreendedorismo, sobre como tratar clientes, como negociar, tá? Aprendi muito disso com eles, tá? Hoje eu sou muito grato por ter aprendido tudo isso com meus pais, tá? Então eu aqui com 18 anos, por incrível que pareça, nessa foto aqui em cima que eu estou de boné, eu tive a possibilidade de abrir
o meu primeiro mercadinho, tá? Mesmo nesse período, eu com pouca idade, eu tinha 18 anos quando eu abri esse mercadinho, eu sempre fui um cara muito comprometido, sempre tive muito cuidado nas minhas coisas e sempre busquei fazer tudo da melhor maneira possível, tá? Foi nesse período também que eu cheguei a me casar, eu passei ainda nesse mercadinho, eu passei um ano vivendo sozinho naquele mercadinho, né? Foi quando eu decidi me casar com a Andresa, né? Que hoje nós vamos fazer 9 anos de casados. Nós dois novos, né? Naquele período eu tinha 20 anos e a Andresa tinha 18, nós resolvemos nos casar, né? E viver trabalhando juntos desde isso. Então nesse mercadinho nós trabalhamos ainda juntos a base de 2 anos nesse empreendimento, tá? E foi quando teve uma concorrência, chegou um mercadinho próximo, né? O cara tinha muito mais condições que eu e realmente tomou toda a minha clientela. Eu fiz o possível, mas esse ponto não era meu, era um ponto alugado. Eu não tinha muito poder de investimento, tá? Como ele tinha, já que o ponto era dele. Então, isso me complicou muito durante esse período, tá? Então, foi quando eu decidi, antes de começar a levar um prejuízo, a fechar o negócio e investir em outro, que foi com o açougue aqui, tá? Meu pai sempre foi açougueiro, né? Meu pai criou a gente também com o açougue, né? Ele era açougueiro marchante, que a gente chama aqui no Nordeste. Então, ele me incentivou a estar abrindo esse açougue, né? Aí, com o dinheiro que eu tinha no mercadinho, que eu tinha guardado, eu fui investir nesse açougue. Passei nesse açougue aproximadamente 2 a 3 anos. Mas, durante esse tempo, eu realmente vi que não era o que eu queria, tá? Realmente, o movimento também não estava tão bom para poder estar aí tranquilamente, trabalhando tranquilamente. E também notei que não era o que eu queria para mim. Realmente, mesmo tendo aprendido a trabalhar com carnes, não era o que eu queria para mim de jeito nenhum. Então, eu decidi parar também com o açougue, tá? E decidi por conta própria buscar um emprego para, quem sabe, eu aprender coisas novas, quem sabe eu crescer de vez na minha vida, né? E foi quando me surgiu a oportunidade de trabalhar nessa logística aqui, que é uma das maiores distribuidoras aqui de Alagoas, tá? Passei nessa logística, passei aproximadamente 1 ano e meio. E realmente, trabalhar na logística, se você que está participando aqui do workshop já trabalhou no logística, já teve a possibilidade de trabalhar no logística, sabe que realmente é um trabalho bastante pesado, muito pesado mesmo. Foi 1 ano e meio de sofrimento. Eu falo assim, sofrimento, questão de trabalho, tá? De peso de trabalho, não sofrimento pessoal, não sofrimento essas coisas, de trabalho mesmo. Mas sempre buscando dar o meu melhor, né? Para você ter ideia, eu entrei nessa empresa, eu tinha 60, 61 quilos. Quando eu saí de lá, saí com 51 quilos, saí só o bagaço, só a lataria mesmo. Era realmente bastante pesada. E por ser um trabalho pesado para o meu biotipo, né, foi quando eu comecei a pensar em novas possibilidades, ainda trabalhando nessa empresa, né. Consegui comprar o meu primeiro notebook. Nunca tinha tido notebook, computador, nem nada, né. A minha família sempre foi uma família muito simples, né. Eu vim ter contato com a internet em casa, vim possuir o meu primeiro computador, o meu primeiro notebook no caso, tem uns 6 a 7 anos, tá? Então é algo realmente bem recente. Muito por conta também que naquele período o valor para se ter internet em casa não era dos mais baixos, né? Então a gente tinha acesso à internet, mas era em lan house, nessas coisas, tá? Mas assim, dentro de casa mesmo, só vim conseguir ter meu primeiro computador nesse período, tá? Uns 6 anos atrás, 6 a 7 anos atrás, tá? Então, nesse período aqui, eu comecei a trabalhar na logística e também a entender o que era design, né? Nunca tinha tido contato com design, nem nada. Eu me lembro que uma vez já fui fazer uns ternos para o time aqui que eu jogava, né? Aí levei o projeto, desenhei em mãos o projeto e levei lá para o rapaz passar para o computador. Cara, e eu fiquei surpreso demais quando ele começou a passar aquele desenho para o CorelDRAW naquele tempo. Eu não conhecia nem o CorelDRAW, sabia nem o nome, né? E eu disse, cara, eu tenho que aprender a fazer isso. Isso eu acho que é o que eu quero aprender para a minha vida, trabalhar com isso. Então, quando eu comprei o computador, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para instalarem aquele programa, que nem nesse tempo que eu comprei o computador eu sabia qual era o nome, tá? No qual, quem já veio instalar esse programa foi um amigo meu, né, que me explicou que aquele programa era o CorelDRAW, tá? Então ali foi amor à primeira vista. Então eu comecei a me dedicar mais sobre a área de design, aprender mais sobre o CorelDRAW, com tutoriais no YouTube, coisas que não são um processo, né? Então a gente leva muito tempo para aprender. Quando se tem um processo, facilita muito a nossa andada, mas coisas no YouTube, na maioria das vezes, não são processo. Hoje são muito mais, mas naquele tempo não era tanto, tá? Então, comecei a trabalhar com design, arrumei alguns clientes, amigos e parentes, na maioria das vezes o nosso início é sempre assim, tá? Trabalhando para amigos, para parentes, buscando ajudar e aprender também. Valores baixíssimos, mas que nos ajudam muito no nosso aprendizado. Então, eu decidi sair dessa empresa
por conta própria, pois eu não estava mais aguentando aquela trabalhada pesada e queria focar de vez no design, tá? Nesse tempo aqui, quando eu saí, eu já tinha uns 2 a 3 clientes de mídias sociais. E eu tinha comigo, cara, se for para crescer, eu quero crescer para mim, né? Então, logo após decidir e sair dessa empresa, por incrível que pareça, 15 dias após eu ter saído, eu recebi uma proposta de outra empresa, de outro distribuidor aqui. Porém, dessa vez para trabalhar na área de marketing, tá? Como você pode ver aqui, foi nesse momento aqui, tá? Então, era a área que eu queria, era a área que eu queria aprender, que eu queria crescer. E, cara, eu tinha saído da primeira empresa para trabalhar nessa área, né? Para me aprofundar nessa área. Então, ter essa oportunidade logo de cara em trabalhar na área que eu queria, eu não podia deixar passar batido, né? Então, eu agarrei com as 2 mãos essa oportunidade e aceitei a proposta e fui trabalhar nessa empresa. E foi então nessa empresa que eu tive um crescimento incrível de aprendizado, de profissionalismo e aprendi realmente muita coisa. Lá consegui vários amigos que me ajudaram bastante, me ajudam até hoje e tenho certeza que irão continuar me ajudando, assim como eu falo com eles. E essas amizades transformaram ainda mais o meu pensamento, tá? Me guiando de uma forma melhor, me aconselhando ao que fazer e o principal, me incentivando bastante nos meus projetos pessoais, né? Que naquele tempo eu já desenhava, fazia desenhos, porém não algo tão profissional, né? Então me incentivaram bastante a ter criado o Ilustra-aí Tarcísio. E foi exatamente nesse período que eu dei vida ao Ilustra-aí Tarcísio, há 4 anos atrás, tá? E foi uma loucura durante todo esse tempo, né? Porque pra gente que trabalha como CLT e tem o sonho de viver dos nossos projetos, a gente termina trabalhando praticamente quase todas as 24 horas por dia, não exagerando, mas realmente eu chegava da empresa de 7, 8 horas da noite na maioria das vezes e ficava até 1, 2 horas da manhã. E no outro dia tem que me acordar o quê? De 7 horas para poder voltar à empresa. E esse batido foi durante muitos anos, durante praticamente todos esses 4 anos. E nesses 4 anos foi no qual eu fui construindo o Ilustra-aí. Fui aprendendo, fui fazendo mais cursos, fui me aprimorando e fui conseguindo ter um reconhecimento maior nessa área, tá? Aqui nesse tempo eu já consegui comprar a minha mesinha e sempre investindo. Todo o dinheiro que eu pegava do Ilustra-aí, eu investia no Ilustra-aí. Todo o dinheiro que entrava para o Ilustra-aí, eu investia no Ilustra-aí, tá? Você pode ver aqui também nessa foto. Essa aqui foi aqui a foto, inclusive, que me marcou bastante até hoje. Esse aqui foi o dia exatamente, vou botar aqui o dia D. Foi exatamente o dia que eu decidi sair dessa empresa, tá? Deixar de lado todo o meu aprendizado naquela empresa, todas as pessoas que conviviam ali comigo, todos os meus amigos. Foi uma decisão realmente muito difícil por conta disso, mas como a gente sabe, se a gente quer crescer, se a gente quer buscar novos voos, a gente tem que tomar decisões difíceis na maioria das vezes, tá? E foi exatamente nesse dia que eu decidi sair da zona de conforto, né? Largar aquele emprego estável que tanto me trouxe coisas positivas, que tanto me ajudou, e também os meus amigos de lado, para então começar esse novo desafio, né? Uma nova caminhada em minha vida profissional, pois aquele que já era meu projeto paralelo, o Ilustra-aí Tarcísio, está me trazendo muito mais conhecimento e retorno financeiro que aquele meu trabalho, tá? Então, após essa decisão, passei apenas mais 3 meses naquela empresa, porque também nesse período que eu decidi, a empresa estava criando um novo empreendimento, tá? Então, eu não me sentia à vontade de deixar a empresa naquele momento, um momento que a empresa dependia tanto do marketing para aquele novo empreendimento. Nem deixar a empresa, muito menos meus amigos, meus colegas de profissão lá da empresa, tá? Então, após essa decisão, levei 3 meses ainda para sair dessa empresa e sair da melhor maneira possível. Não apenas dessa empresa, mas também dessa outra empresa, tá? E isso é uma coisa que eu sempre dou valor, tá? Entrar em algum canto pela porta da frente e sair pela mesma porta, tá? Mesmo que não sejam coisas boas, mesmo que você tenha tido dificuldades ali, mas faça isso, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Mas eu só tenho que agradecer a oportunidade que tive nessas 2 empresas e também a coragem que eu tive de decidir então viver apenas do desenho, né? E como tem aqui na minha camisa, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Grandes coisas nunca vieram da zona de conforto, tá? Então, se a gente quer realmente viver dos nossos sonhos, se a gente quer realmente algo nas nossas vidas, a gente tem que sair da zona de conforto. E isso eu tenho em mim, tá? E como vocês podem ver, eu já saí da minha zona de conforto várias vezes, ó. Tá? Saí da casa dos meus pais, fui viver nesse mercadinho, depois fui viver no açougue, depois fui trabalhar na distribuidora, nessa outra distribuidora, tá? Sempre saindo da zona de conforto para buscar novos voos.
E isso é o que às vezes faz muita diferença na nossa carreira profissional. Não estou aqui dizendo para você largar o seu emprego, se você tem um emprego hoje estável, para querer viver de vez da ilustração do desenho, tá? Porque também não é assim. Você tem que entender muita coisa, você tem que aprender muita coisa para poder tomar essa decisão. Se você já trabalha com isso, tenta tornar isso algo mais rentável ainda, para poder sim tomar essa decisão. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Fui tentando tornar isso algo mais rentável aos poucos, tá? E consegui, graças a Deus, conseguir tornar de vez em algo rentável. E quero te dizer aqui que isso é mais fácil do que você imagina, tá certo? Mas vai depender muito do teu comprometimento, da tua determinação, do teu atendimento. Não é apenas desenhar, não é apenas ilustrar, é você aprender todo um conjunto que faz parte de um empreendedorismo, tá? Não é apenas desenhar, é empreender, tá? E aqui, hoje sou eu aqui, ó, com a Carolzão feliz, com meu sonho realizado. Com meu estúdio do Ilustrar e Tarcísio, atendendo diversos clientes, graças a Deus, sempre da melhor forma e buscando entregar sempre o melhor resultado para esses clientes, tá certo? Então, é isso. Essa foi um pouco da minha trajetória, no qual você pôde entender que não é nada fácil, tá? Que você vai ter dificuldades, você vai ter que passar por esses obstáculos e você tem que ter em mente que momentos difíceis virão e serão muitos mesmo. Eu acredito que até mais que momentos fáceis, tá? Então você tem que aprender de alguma forma a aproveitar esses momentos difíceis e pegar algum aprendizado com ele. E foi isso que eu fiz durante todas essas minhas dificuldades, tá? Então, não desanima na primeira dificuldade que você tiver, em nenhum momento da sua vida, não apenas no desenho, não apenas na sua carreira profissional, mas em tudo e principalmente na sua vida pessoal, tá certo? Busque sempre aprender alguma coisa nesses momentos difíceis, tá? Vamos lá então continuar aqui. Bom, já falei um pouco sobre a minha trajetória, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o momento da minha virada de chave, né? Sobre o momento dessas minhas decisões. Esses dois aqui são comédia, viu? Bom, esses dois maluquinhos aqui, para você que ainda não conhece, são o Tito e o Dino, tá? São um pouco dramáticos, dá até para ver já pelas conversas deles. Mas são eles que me acompanham em toda essa trajetória do Ilustrar e Tarcísio, tá? São os meus mascotes, né? O Tito é um mascote persona, né? Com as minhas características, né? Só que mais infantil, né? Porque eu imaginei ele como um garoto novo, né? Que tinha o sonho de se tornar um desenhista, se tornar um ilustrador profissional, tá? Sempre com aqueles olhões dele brilhando, imaginando que um dia se tornaria um ilustrador. E foi isso que conseguimos fazer nessa nossa trajetória. E o Dino, essa figurinha linda, é um camaleãozinho, que é o melhor amigo do Tito, tá? O camaleãozinho que representa muito o design, né? O CorelDRAW, que é o programa que eu trabalho. E realmente essa duplinha faz muita diferença no Ilustrar e Tarcísio, tá? Realmente sempre me ajudando aí nas postagens, nas divulgações dos meus materiais, pois saber trabalhar bem com os mascotes faz toda a diferença na publicidade da sua empresa, em tudo. Faz realmente a diferença incrível, vocês vão ver mais disso mais pra frente, tá? Então, daqui pra frente, eles irão nos acompanhar bastante nesse workshop, tá? Então, então eles vão continuar falando muita abobrinha, esses dois. Bom, a minha virada de chave. Bom, como eu falei, né, inicialmente eu me tornei um designer gráfico, né? E foi percebendo que devia buscar me diferenciar dos demais, que eu fui tomando a decisão aos poucos de me tornar um ilustrador. Então foi quando decidi rodar essa chave da minha vida e buscar ligar o trabalho ao que eu sempre gostei de fazer, né? Desenhar. Então eu sempre fui buscando, de alguma maneira, tornar isso em algo rentável e correr atrás do que eu gostaria de fazer para transformar esse sonho em realidade. Então foi quando eu iniciei a me aprofundar nessa área, né? Nesse assunto. Fiz diversos treinamentos, busquei sempre ter um melhor conhecimento sobre a área. E não demorou muito e logo surgiu o primeiro projeto, né? A primeira oportunidade de trabalhar com mascotes, né? Um cliente me procurou pedindo informações sobre a elaboração de um mascote. Naquele tempo onde eu me sentia muito inseguro, pois a gente estava estudando e praticando. Porém, mais uma vez, eu tinha que decidir sair da zona de conforto e aproveitar aquela oportunidade. Então não pensei duas vezes, né? Fui explicando a ele como funcionava todo o trabalho, enviei o orçamento, que naquele tempo foi um valor baixíssimo. E para minha surpresa, naquele tempo ainda era surpresa, o cliente aceitou aquela proposta sem hesitar, né? Sem falar nada. Também uma proposta baixa que foi naquele tempo, não tinha nem como não aceitar. Porém, eu ainda tinha muito que aprender. Então naquele tempo, naquele momento, aquilo já me fazia bem. Aquele valor, para mim, já era um valor bem bacana. E aquele foi um momento muito importante na minha carreira profissional. Fiquei bastante tenso, mas eu sentia que podia entregar o melhor material possível, tá? Mas aí o que aconteceu? Tive
uma grande dor de cabeça nesse projeto. E como você imagina, por se tratar do meu primeiro projeto, eu apanhei bastante, pois da parte prática eu já entendi e tinha noção devido aos estudos que eu vinha fazendo. Porém, terminei atropelando toda a parte que envolve a pré-produção, no qual eu julgo tão necessária, tá? E que faz parte da pré-produção é o quê? O briefing, informações mercadológicas, pesquisas, referências, personalidade e estilo do mascote. Isso tudo eu atropelei praticamente. E isso prejudicou demais o desenvolvimento daquele projeto, fazendo com que eu tivesse diversas alterações, ajustes e, consequentemente, o projeto terminou me dando um prejuízo enorme, tá? E aquele valor que já era muito baixo, terminou praticamente ficando em zero. Sorte em mim que, por já ser um cliente meu, cliente fidelizado, cliente que eu já trabalhava para ele há algum tempo, ele teve uma paciência enorme comigo em todo aquele processo, né? Então, foi a minha sorte. Senão, eu já teria sido queimado no mercado naquele primeiro momento, tá? Mas diante de todo aquele estresse, daquela aflição, eu finalizei o projeto. E mesmo com todos esses problemas que envolveram a pré-produção, o cliente gostou bastante do resultado final. E passando tudo isso, eu notei, então, que toda essa parte da pré-produção é de extrema importância para a elaboração de um design de mascote. E eu não poderia repetir aqueles mesmos erros nos projetos novos que iriam aparecer, né? Então, eu tive mais uma vez que investir e estudar mais ainda sobre toda essa parte de pré-produção, né? Fui a fundo também nessa parte de pré-produção, pois eu saquei que precisaria entender muito mais sobre todo esse processo e de como ser mais assertivo nessas criações para me ajudar aí em futuros trabalhos. E assim, me aprofundei, estudei bastante sobre essa questão da pré-produção e com o passar do tempo, claro, a gente vai aprimorando todo o nosso conhecimento, né? E todos os nossos processos também. E hoje é com esse processo que eu irei passar para você que eu consigo passar confiança para o cliente, consigo entender e entregar o que ele realmente quer e necessita. Tendo assim, como eu falei, um número altíssimo de aprovações já no primeiro momento desses meus projetos, tá? Evitando assim muitos ajustes e alterações. Então, fica ligado que a pré-produção é de extrema importância para você que quer trabalhar nessa área criativa, tá? Seja de criação de personagens ou também de design. Você valorizar essa parte da pré-produção é de extrema importância. Agora vamos falar sobre generalista e especialista, tá? Esse assunto aqui é de extrema importância para você que quer estar aí divulgando o seu trabalho e para você também poder estudar e se aprofundar em algum assunto específico. E assim, após todos esses perrengues que eu passei, né, por conta de não saber a importância da pré-produção, eu decidi então me especializar ainda mais na área. Então, eu decidi me tornar um profissional especialista. Como vocês podem ver, um generalista é aquele profissional que faz todo tipo de trabalho, ou seja, faz de tudo um pouco. E o especialista é aquele profissional que busca focar mais em um determinado assunto. E como a gente sabe, né, hoje em dia uma das áreas que mais crescem é o marketing digital, né? E um dos profissionais de extrema importância para a publicidade e comunicação visual nessa área é o designer gráfico. E com esses últimos anos, essa seção que eu tenho nas redes sociais, a procura por profissionais capacitados só vem aumentando cada dia mais. E para poder se destacar dos demais, sempre precisamos oferecer o melhor serviço. E foi pensando exatamente nisso que eu decidi unir o útil ao agradável, né? Transformar o meu amor por desenho em algo rentável. E foi ali que eu vi uma oportunidade de me tornar um especialista. Então, comecei a buscar um aperfeiçoamento em design de personagens e mascotes, buscando materiais e estudando duro para entender muito mais sobre essa área. E hoje eu trabalho com foco total em mascotes, personagens publicitários, logos cartoonizados e também em projetos pessoais, que aos poucos vão ganhando vida. E esse, inclusive, é um deles. E como a gente sabe, né, para chegar até aqui, tive que dar meu primeiro passo. E após ter apanhado e estudado muito, de ter participado de diversos projetos de sucesso e também de alguns projetos fracassados, no qual aprendi muito mais, eu vim juntando uma boa experiência e aprendizado nesse mercado que já atuo há praticamente mais de 4 anos. E hoje eu decidi então passar um pouco dessa minha experiência para você, pois eu sei muito bem como o começo pode ser difícil e pode te assustar bastante, até te desmotivando, tá? Então eu não quero que aconteça isso contigo, tá? Isso quase aconteceu comigo. Se não fosse a minha força de vontade, a minha determinação, com certeza eu tinha desistido, tá? Então eu não quero que isso aconteça com vocês. E foi pensando exatamente nisso que eu decidi desenvolver esse workshop e o disponibilizá-lo gratuitamente, tá? Para poder direcionar de uma forma melhor os profissionais que buscam se destacar ainda mais nessa área, tá? Então é por isso que eu espero que você curta muito o conteúdo, tá? Bom, vamos ver aqui um pouquinho sobre esse especialista. Eu, por exemplo, como eu falei, foquei mais na criação de personagens, pois vi que me especializando mais nesse assunto
aprenderia muito mais e, consequentemente, entregaria trabalhos com qualidades superiores. Exatamente, quando a gente foca em algo, a gente com certeza irá melhorar muito naquela coisa, tá? Naquela especialidade. Então isso te torna diferente de muitos, né? É diferente de uma pessoa que faz de tudo um pouco e termina não fazendo daquelas coisas com excelência, tá? Então eu decidi ser um especialista. Portanto, sou um especialista nesse assunto. E ser um especialista te diferencia de muitos e te traz mais autoridade. Também ser um especialista te traz essa autoridade, tá? Pois você tem um foco maior nisso, você entrega trabalhos melhores. Então o pessoal te vê como uma autoridade num assunto. É sabendo disso se você será um generalista ou um especialista que você poderá começar a divulgação dos seus projetos, dos seus trabalhos e ser mais assertivo na busca por clientes. Tá? Então, na hora de criar o seu portfólio, seja também cuidadoso com isso, tá? Se você é um generalista ou se você é um especialista. E outra coisa que você também precisa ter bastante cuidado ao criar um portfólio é você colocar apenas os seus melhores trabalhos, tá? Porque, na minha opinião, é melhor qualidade do que quantidade, tá? Então, se você tiver poucos trabalhos com excelente qualidade, poste esses poucos trabalhos. Não adianta você postar aí 100 trabalhos, se no meio desses 100, apenas 5 ou 10 são bons, tá? Então, poste apenas os seus melhores trabalhos. Beleza? Pronto, agora eu vou falar sobre caricatura versus mascote. A caricatura aqui ficou coberto, mas dá para ler assim mesmo. Bom, qual a diferença entre a caricatura e o mascote, né? Caricaturas são projetos sem retorno financeiro para o cliente. Ou seja, é algo mais procurado para ser usado para presentear, dar como lembranças, guardar em algum local, tá? Isso, de forma alguma, traz um retorno financeiro para o cliente. Então, consequentemente, esse cliente não pretende investir muito nesse tipo de trabalho, tá? Diferentemente dos mascotes, já que esse sim traz um retorno financeiro para o cliente. É algo mais voltado para o comercial, utilizado no marketing e na publicidade de empresas, marca ou produto. Ou seja, o cliente terá um retorno financeiro com esses mascotes, pois esse mascote estará ajudando na divulgação da sua marca e dos seus produtos também, tá certo? Bom, hoje eu trabalho exclusivamente com mascotes comerciais, tá? Mas também já trabalhei com caricaturas no meu início. Porém, eu decidi deixar a caricatura um pouco de lado, tá? Porque na maioria das vezes são apenas utilizados para presentear. E o trabalho para elaborar uma caricatura termina sendo o mesmo, até mesmo maior que a criação de um mascote, tá? Porque o cliente, quando quer uma caricatura, quer exatamente a cara dele. Não entende que aquilo se trata de um desenho, tá? Então, termina sendo muito complicado, muita quebra de cabeça e, consequentemente, um valor agregado muito menor que a criação de um mascote. O mascote, como eu já falei, por sua vez, já são produtos comerciais, mais utilizados no marketing e na publicidade de empresas, no qual, de qualquer forma, trará retorno financeiro para os nossos clientes. E com isso, com certeza, os clientes tendem a investir mais na criação de mascotes, pois é algo que ajudará bastante a sua empresa, negócio ou produto. Tá? Então você estará gerando valor para ele, para o seu público-alvo. E com toda certeza ele estará bem mais seguro em fazer um investimento muito mais alto. Tá? Então se atenta a isso. Foi a partir do momento que eu entendi isso, a diferença entre a caricatura e o mascote, que eu decidi deixar a caricatura de lado. São diferenças simples, mas que eu demorei a entender essa diferença. Tá? E depois que eu decidi realmente focar apenas no mascote, tive várias vantagens. Mas eu não estou dizendo aqui que é para você parar de fazer caricatura, tá? Se você trabalha com caricatura e gosta, isso também é o medo de você ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas com mascotes você tem a possibilidade de ganhar muito, muito mais mesmo, tá certo? Mas eu quero te falar uma coisa, se atente-se à finalidade do projeto do teu cliente, tá? Se o cliente falar que é uma caricatura, procure saber qual a finalidade desse material, tá? Para saber se o que o cliente realmente está precisando é uma caricatura ou um mascote comercial, tá? E tenha isso em mente, a partir do momento que o cliente venha utilizar esse personagem para divulgação, esse personagem torna-se algo comercial, tá certo? Então presta bastante atenção nisso, pois na maioria das vezes o cliente não entende muito sobre a diferença entre desenho, caricatura, mascote, etc, tá? Então é muito comum o cliente falar primeiramente em caricatura, tá? Então cabe a nós entender para qual finalidade o cliente quer aquele material e poder falar com ele, passar o orçamento, ou se você não quiser mais trabalhar com caricatura, indicar outro profissional para ele. Isso acontece comigo bastante. Quem me conhece sabe bem, eu acho que já passei muitos trabalhos para outros ilustradores, trabalhos de caricatura,
eu pergunto ao cliente, não, o que ele realmente quer, isso não é realmente uma caricatura. Então eu vou aí e indico outros profissionais, tá? Isso irá acontecer com você, tá? E a partir do momento que você indica outro profissional, aquele cliente entende que você também é um parceiro dele, tá? Porque você indicou outra pessoa para resolver o problema dele, tá? Além, claro, de você ajudar outro profissional a conseguir algum trabalho, tá certo? Então a gente tem que tentar ter isso em mente, tá? Não ter concorrência, não pensar que outro profissional de ilustração é um concorrente seu, mas sim um amigo seu de profissão, tá certo? No qual todos temos que crescer juntos, tá? Então, se tem algum projeto que você não está disposto a trabalhar ou não está com tempo de pegar aquele projeto, indica outro profissional, tá certo? Porque é assim que gira e que todos nós crescemos juntos, tá certo? Sem contar que você estará de alguma forma ajudando aquele cliente, mesmo que ele não seja um cliente direto seu, ele irá te procurar certamente outra vez, tá? Bom, agora vamos falar sobre estudo, comprometimento e dom, tá? Você acredita que já nasceu com o dom de escrever? Óbvio que não, né? Para aprender a escrever e a ler, a gente teve que estudar bastante para poder entender como funcionava o beabá, né? Ou seja, se você não tivesse se comprometido a aprender a ler, a escrever, você realmente acredita que estaria escrevendo e lendo com a facilidade que você tem hoje? Muito provavelmente não, certo? Então eu acredito nisso, acredito sim em estudo e comprometimento. Certo que algumas pessoas possuem uma facilidade maior de aprender alguma coisa ou alguma técnica, tá? Porém, se ela não continuar buscando evoluir, isso certamente não servirá de nada para ela, tá? Tem que estar buscando sempre aprendizado. E com o desenho é da mesma forma, tá? Você não precisa ter dom para ser um bom desenhista e principalmente para se tornar um ilustrador profissional. Você não precisa desse dom, tá? Você precisa sim de comprometimento, de estudo, dedicação para poder se tornar um ilustrador profissional, tá? Então, se você é ilustrador, desenhista, muito provavelmente já escutou essa frase: só desenha bem quem tem dom, tá? Eu, sinceramente, não acredito nisso, tá? Acredito sim em estudo e comprometimento. E com o desenho é da mesma forma, tá? Você não precisa ter um dom para ser um bom desenhista ou um ilustrador profissional, tá? Você precisa sim ter muito comprometimento. Te darei aqui agora alguns exemplos práticos meus, tá? No qual vou mostrar os meus trabalhos e a minha evolução. Com estudo e comprometimento, essa foi a minha evolução, tá certo? Nesse tempo aqui, ó, show, tá? Bom, ó, nesse período aqui, foi um tempo que eu trabalhava ainda com design gráfico, né? Eu iniciado os estudos, realmente não tinha ainda me aprofundado em questão de ilustração, de personagem, criação de personagens, tá? Então, aqui dá pra ver a evolução grotesca entre esse e esse daqui, tá? Nesse daqui eu já busquei um aperfeiçoamento na criação de mascotes, né, em ilustração, tá certo? No qual foi quando eu falei que iniciei os estudos mais aprofundados nessa área, né, de ilustração e de criação de personagens, tá certo? Continuei estudando, continuei focando, continuei comprometido, tá? Então, avancei para essa outra opção, tá certo? E continuei, não parei. A gente não pode parar no tempo, a gente não pode parar de procurar aprendizado, porque isso é a única coisa que não se rouba da gente, né? É aprendizado, é estudo, é conhecimento, tá? Então a gente tem sempre que estar buscando novos conhecimentos, tá? E hoje eu estou com esse personagem, tá? Que também já é um personagem que eu queria acreditar um ou 2 anos atrás, tá? Então, minha evolução continuou, tá? Tô aqui mostrando apenas o meu personagem, tá certo? Porque você tem uma ideia melhor dessa minha evolução, tá? Então, muito provavelmente, se eu for fazer um novo personagem, muito provavelmente a qualidade estará melhor que essa daqui já. Porém, eu gosto tanto desse personagem que eu não acredito que eu vou alterar ele em nada. Pelo menos por enquanto, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês projetos, tá? Meus primeiros projetos para clientes, tá certo? Então vamos lá. Bom, esse aqui foi o meu primeiro projeto para clientes, tá? Foi exatamente aquele que eu disse que tive tanto trabalho e tanta quebra de cabeça ao criar ele, tá? Vou falar aqui um pouco sobre ele. Apresento para vocês um dos meus primeiros projetos de mascotes. Por que um dos meus primeiros? Você não falou que era o seu primeiro? Sim, porque os primeiros foram os meus, né? Aqueles primeiros que eu te mostrei, tá certo? Agora assim, para cliente, realmente esse aqui foi o primeiro, tá certo? Nesse período eu ainda não tinha em mente a criação do projeto Ilustra aí Tarcísio, tá certo? Nesse tempo eu também tinha a mente muito fechada, investia pouco em mim e em ferramentas, tá? Mas esse projeto foi o divisor de água na minha vida profissional. Pois foi exatamente dele que a ideia da criação do estúdio Ilustra aí Tarcísio começou a ganhar vida, tá? E esse mascotinho aqui me deu um trabalho tremendo, tá? Mas foi realmente essencial para eu também entender
o quanto eu precisava estudar sobre a pré-produção, tá? Então, agradeço demais também por esse primeiro projeto ter sido de um cliente e que me entendeu perfeitamente todo esse trabalho que eu tive, tá? E essa personagem me marcou muito, né? A personagem da Maria Bonita. Inclusive, esse meu cliente aqui, desse personagem da Maria Bonita, entrou em contato comigo essa semana e disse que queria fazer o redesign dela e da sua marca, né? Sua marca também foi criada por mim, tá? Então, quem sabe aí futuramente nós não temos aí um novo personagem, uma nova logo para a Maria Bonita, tá? Seria realmente fantástico. Bom, e quero falar agora desse projeto também, tá certo? Esse projeto aqui foi um dos meus primeiros projetos de mascotes após o projeto Ilustraí Tarcísio ter ganho vida. Esse é um dos projetos que eu mais me orgulho de ter elaborado, tá? Não que eu não tenha orgulho de todos os outros projetos. Todos os projetos para mim, cara, têm um valor exatamente igual um do outro, tá? Mas eu tenho um carinho maior por esse projeto porque foi simplesmente através dele que me abriram várias portas e oportunidades na minha carreira profissional, tá certo? Então eu tenho um carinho enorme por esse projeto, tá? E como não tenho um carinho enorme por um projeto que te apresenta isso, tá? Ver isso nas prateleiras dos mercadinhos, né? Ver a criançada com essas embalagens, né, nas mãos, cara, isso é realmente fantástico. Isso vale muito mais que dinheiro. Tô falando sério. Cara, é realmente algo que não tem valor, tá? Imagina você ver isso daqui, ó. Veja só, viu? Os salgadinhos Pop Drop estão de cara nova, mais modernas e divertidas. Um sabor para cada dia da semana, com aquele gostinho inconfundível que conquistou toda a galera. Pop Drop, um produto Popular Alimentos. E aí, tem ou não tem como a gente não se emocionar com um projeto desse, né? Ver um projeto desse ganhando vida e se tornando realidade realmente é incrível. A gente chega até a ficar emocionado, mas é realmente incrível a gente chegar a esse ponto, né? E eu realmente fiquei sem palavras agora. Mas quando a gente trabalha sério, quando a gente se compromete, é realmente esse resultado que a gente tem que esperar, tá certo? E tudo isso foi possível, a minha dedicação, ao meu estudo, ao meu comprometimento. Não adianta você apenas amar o desenho, tá certo? Para viver do desenho. Você também precisa ter muito comprometimento, muito mesmo, tá? Pois isso você não irá conseguir da noite pro dia, tá certo? Isso é um processo demorado, um processo que você precisa se aprofundar, estudar, se dedicar, tá? Então, além do prazer de desenhar, do amor pelo desenho, você precisa ter muito comprometimento e dedicação para você chegar a um nível mais alto, tá certo? Então, se você quer conseguir isso, dê início hoje, tá certo? Continuando aqui, eu vou falar mais um pouco sobre esses dois projetos, tá certo? Semelhanças e diferenças. Nesse período aqui, olhe só como tem muita gente que valoriza a questão de ferramentas. Investimentos são necessários, muito necessários. Graças a Deus hoje eu tenho a minha pen tablet aqui, tenho um computador bom, tenho muitas coisas. Mas eu nunca tive tudo isso, tá? Isso eu fui conseguindo aos poucos, isso eu fui conseguindo com trabalho, com determinação, tá certo? E com os pés no chão também, tá certo? Que não adianta você estar entrando dinheiro na sua conta e você estar gastando com coisas que não é necessário para a tua vida, tá certo? Então, vamos lá para as semelhanças e diferenças. Como você pode ver aqui, falando em ferramentas, esses dois projetos, esse meu primeiro e esse que eu acabei de apresentar, toda essa coisa linda que eu apresentei aí, né, das embalagens, essa animação, né, que inclusive não foi eu que criei essa animação, tá certo? Eu criei apenas os personagens e já foi uma agência que fez essa animação, tá? Mas ver isso é realmente incrível. Então, todos esses dois personagens, como vocês podem ver, foi criado inicialmente no papel, tá certo? Naquele tempo ele não tinha uma mesa gráfica, tá? Inclusive, nem essa daqui que eu tenho hoje, que eu trabalho hoje, que é a Pen Display, tá certo? Então, esse projeto aqui do Léo, que foi esse que eu acabei de apresentar para você, foi também criado inicialmente no papel, tá? No qual eu criei todas as poses que vocês viram aí e depois apenas vetorizei, tá? Então, é aquilo que eu quero falar para você. Você precisa de investimento, tá? Você precisa estar investindo em você, em curso, em treinamento, precisa investir em ferramentas. Mas tenha cuidado, não queira meter os pés pelas mãos, tá? Vá fazendo esses investimentos aos poucos e, claro, fazer só investimentos necessários, tá? Não invista em coisas desnecessárias, tá certo? Só em coisas necessárias. E foi exatamente isso que eu vim fazendo em toda essa minha carreira e acredito que isso foi de extrema importância nesse meu crescimento profissional, tá certo? Vamos continuar aqui as semelhanças e diferenças.
Agora eu vou mostrar a diferença surreal de um projeto para o outro, tá? Desses mesmos projetos, tá? Aqui eu mostrei as semelhanças que foram criados os dois inicialmente no papel e agora eu vou mostrar as diferenças, tá? Tá aí a diferença absurda, tá certo? Nesse primeiro projeto o valor cobrado foi exatamente R$80, mas como eu falei, tá? Foi realmente super complicado ter criado ele, tive realmente várias dificuldades e esses R$80 acabaram nem valendo tanto a pena, tá? E aqui ao lado você vê a diferença surreal com o qual eu falei, né? Desse outro projeto, no qual foi criado inicialmente também no tradicional, tá? No lápis e borracha e papel, tá certo? No qual eu faturei mais de R$5.600 nesse projeto, tá certo? Né? Um valor aí que foi o quê? Mais de 7.000% o valor desse primeiro projeto. Então, você vai dizer, isso aí é mentira, isso aí não existe. Existe sim, tá? Eu não precisaria estar aqui mentindo para você, não precisaria aqui estar te iludindo, no qual, tanto que eu já falei a verdade, tá? Se você quer realmente se tornar ilustrador profissional, você não irá conseguir isso do dia para a noite. Você terá que se dedicar bastante, tá? E tudo isso aqui foi possível graças à minha dedicação, estudo, comprometimento, pois você não irá ganhar dinheiro da noite para o dia, tá? Eu não ganhei esse dinheiro aqui, essa diferença de valores, da noite para o dia. Então, além de ter um prazer em fazer desenhos, em criar desenhos, em desenhar, você precisa sim ter muito comprometimento, tá? Se dedicar mais, fazer mais que o necessário, focar e se desprender da boiada, tá? Fazer algo que a maioria das pessoas não querem fazer hoje, para ter a vida que a maioria das pessoas vão ter amanhã, tá certo? Então pense nisso e se você quer realmente conseguir isso, você precisa dar início hoje, tá certo? Porque a caminhada é longa, tá? E eu tô aqui para ajudar, tá? Para encurtar essa caminhada, tá certo? Mas, mais uma vez, só depende de você. Bom, continuando aqui, agora eu vou voltar para investimento, tá certo? Porque foi através desse valor aqui que você está vendo, 5.600, que eu consegui fazer esse investimento aqui, tá? E como eu falei, se você sonha em crescer e em se destacar, você precisa entender que investir no seu negócio e em você é necessário. Investir em materiais e equipamentos que te ajudem no dia a dia, te trazendo mais conforto, qualidade e otimização nos seus trabalhos. Seja em um computador melhor, em uma mesa digitalizadora, em softwares originais, que é muito importante você conter softwares originais, e investir também em site para portfólio, tá certo? Porque isso te ajuda muito. Isso te traz mais profissionalismo. E claro, investir em você também, tá certo? Investir em conhecimento, estudos, treinamentos. Assim, com toda certeza, a sua evolução será constante, pois você sempre estará absorvendo coisas novas, coisas essas que só vão te ajudar, tá certo? E isso, com toda certeza, te possibilitará ter maiores chances de retorno, tá certo? Então, pense nisso, pense em fazer esse investimento. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho, tá certo? Bom, grande parte do mercado de ilustração atualmente é digital, tá certo? Tanto pela agilidade que as ferramentas permitem, quanto porque é onde esses produtos mais são consumidos. Mas se você ainda trabalha com o tradicional, tá certo? É uma boa, não vou dizer que é uma ruim, mas assim, se você realmente quer ganhar dinheiro com desenho de forma mais contínua, eu te aconselho a focar mais no digital, pois os trabalhos digitais possibilitam várias vantagens para o cliente, tá certo? Ele conseguirá utilizar de várias formas, em vários tipos de aplicação, em vários tamanhos, coisas que no tradicional terminam não sendo possíveis, tá certo? Então, se você realmente quer ganhar dinheiro com ilustração, com desenho, você tem que partir para o digital. Bom, e quais são as necessidades no mercado da área de ilustração, tá? Necessidades no mercado na área da ilustração. Hoje, as principais necessidades do mercado da ilustração são mascotes, personagens, storyboards, ilustrações de livros, games e quadrinhos. Tarcísio, o que são storyboards? Storyboards são cenas ilustradas para animações, tá certo? No qual você vai criar ali aquela cena, que é o preview para uma animação, tá? Para depois sim ele começar a animar. E entendendo algumas das necessidades do mercado, fica a dúvida. Como se dar bem nesse meio, né? Bom, eu acho que ficou claro que aqui com essas necessidades, a melhor maneira de você se dar bem nesse mercado é aprender a criar o design de conceito de personagem, né? Pois em todas essas áreas aqui existe a necessidade de um personagem, tá? Mascote é um personagem é um personagem, storyboards, na maioria das vezes, precisam de personagens ali, ilustrações de livros, personagens, games também contém muitos personagens e quadrinhos, personagens, tá? Então, você entender como criar o design de um personagem é muito importante para poder entrar de vez na área da ilustração, tá certo? Vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou falar mais especificamente no mercado de mascotes, tá? O mercado de mascotes eu acredito que hoje seja um dos mais rentáveis, pois atualmente as principais empresas e marcas utilizam cada vez mais as redes sociais para se comunicarem com seus clientes.
E com isso a ascensão dos personagens mascotes como representantes de marketing, assim tornando o momento atualmente favorável para quem trabalha com esse tipo de serviço. Temos como exemplo a Lu, do Magazine Luiza, e o Baianinho das Casas Bahia, tá? Personagens que utilizam as redes sociais como se fossem pessoas reais, respondendo outros usuários e postando conteúdos relevantes à marca. E essa atitude que mostra a preocupação da empresa em tornar a sua imagem agradável, pois o mascote é a personificação da sua empresa, a personalidade, a aparência, os valores e ideais da empresa que está sendo representada. E essa constante interatividade com o cliente passa mais confiança e simpatia, possibilitando assim a possibilidade de compra mais concreta. Pois quando o mascote conversa com o público-alvo, respondendo perguntas, interagindo, mostrando que a marca tem uma preocupação com o bem-estar do consumidor, consequentemente se cria um laço de amizade, né? Fazendo com que o cliente sempre esteja interessado na relação com a marca. E isso claramente trará uma preferência para o cliente na hora dele decidir aonde for comprar. Então, é importante ter um personagem? Sim, mas é mais importante ainda saber utilizar esse personagem ou esse mascote, tá certo? Agora temos aqui alguns dados, tá? Estudos recentes apontam que mascotes continuam sendo relevantes e proporcionando bons retornos a empresas que se mostram dispostas a fazerem esse tipo de investimento para a divulgação da sua marca, produto ou evento. E comprovam que o uso de mascotes e personagens ainda é capaz de aumentar em 40% o alcance das ações criadas por essas empresas. Outro levantamento também aponta que, além de poder aumentar em 27% os ganhos desses clientes, essas campanhas ainda têm 50% a mais de chances de repercussão positiva entre os seus consumidores. Tá? Esses realmente são dados muito importantes para você entender e saber como explicar isso para o seu cliente. Tá? Então será assim que o cliente irá entender também o porquê de criar um mascote, o porquê aquele investimento vai trazer retorno. Tá? Então, se você puder sempre explicar isso de alguma forma, isso é muito importante na hora da decisão dele de fazer ou não um mascote. Agora, continuando aqui, vou trazer aqui uma frase bem interessante, tá certo? É a seguinte: usar personagens de forma repetida elucidam uma resposta emocional poderosa, que pode ser reconhecida instantaneamente em qualquer lugar, tornando-os indispensáveis para a era digital. Vai dizer aí que você não estava com saudade desses dois, né? Que já estava alguns slides aí sem mostrar a carinha desses dois personagens, tá? Então, a ideia é essa, é saber a como utilizar os mascotes, tá? E você também tem que saber explicar isso ao cliente, tá certo? Porque senão você vai terminar criando um personagem não funcional para esse cliente. Essa frase foi dita pelo Orlando Woody, que é chefe de inovação da identidade, tá? Que veio acompanhada de outra pesquisa que a System1 conduziu junto à identidade de pesquisa também britânica, a Lumen, no qual se descobriu que mascotes podem aumentar e ampliar o alcance de visibilidade de uma ação no contexto digital em até 50%, confirmando assim que mascotes são excelentes estratégias de marketing nessa nova era digital. E quando o cliente sabe e reconhece o valor de um mascote para o posicionamento e reconhecimento da sua marca, empresa ou produto, e entende que um mascote será o garoto propaganda desenvolvendo uma linguagem rápida com seu público-alvo, falando diretamente, ele o valoriza ainda mais, assim tornando o design de mascotes e personagens um dos serviços mais bem pagos no poder de mídia de uma marca, tá certo? Então, presta bastante atenção nisso de passar essas informações para o cliente, tá? E lembra, como eu te falei, não adianta apenas criar mascote, tem que saber como utilizar esses mascotes, tá? E essas informações você tem que passar para o seu cliente, tá? Sugerir aí ideias para ele, para tornar esse personagem funcional. E então você criar um conceito de personagem que gere valor para esse cliente, tá? E o que é o conceito de um personagem? O conceito de personagem é a ideia geral do personagem, tá? O conjunto das suas características, informações passadas, personalidade, qualidades, defeitos. Isso é o elemento principal, pois é a partir daí que todas as escolhas do design serão tomadas. E com o conceito bem definido, você poderá criar personagens muito mais assertivos, tá certo? Vamos continuar aqui. Entenda as necessidades do cliente, tá certo? Essa é a sacada, tá? Você precisa entender e perceber as reais necessidades do cliente e saber, de alguma forma, adaptá-las ao seu estilo. É também saber passar e trocar boas ideias com o cliente. Então, essa é a sacada, tá certo? Você precisa entender e perceber as reais necessidades do cliente e saber adaptá-las ao seu estilo. E passar essa mensagem de saber o que está fazendo e trocar boas ideias com o cliente, saber ouvi-lo e entender as necessidades e passar certeza que você irá resolver os problemas do seu cliente é tão importante. Pois, muitas das vezes, o desenho pode ser recusado não porque está mal feito, mas sim porque não é o que o cliente realmente necessita.
Pois, reforçando mais uma vez, não adianta ter um desenho bonito, mas sim comercial. Então, comece entendendo como criar ideias de forma clara, entendendo mais sobre o negócio dos clientes, sobre como será utilizado o projeto, qual o resultado que o cliente quer gerar com ele. Não adianta você conseguir clientes se você não entende como resolver os problemas dele, não é isso? Então, cara, se você só sabe desenhar e utilizar os softwares, mesmo que de maneira espetacular, você está em grande desvantagem. Você tem que entender a ideia, entender o conceito, entender o método de criação e entender como resolver o problema do cliente e como gerar valor para cada projeto. Você tem que entender tudo isso, pois se você é somente um cara que desenha ou que usa o software, você será substituído facilmente nesse mercado. Beleza? Portanto, para ser um ilustrador que se destaque no mercado, busque sempre entender o objetivo do cliente, o que ele quer. Pois uma vez que você conhece esse objetivo, você consegue pensar além. Então, entenda o negócio do cliente, como funciona a empresa do cliente. Entenda também qual estratégia ele adotará para o uso do mascote, tá certo? Também é muito importante. E essas metas precisam estar muito bem alinhadas com o seu cliente, porque você vai saber qual é a expectativa do cliente em relação ao que ele espera de você. E isso permitirá uma parceria que pode durar por muito tempo. E claro, caprichar no design do conceito do personagem também, tá? E lembre-se, você tem sempre que buscar se promover, tá certo? Então, busque criar personagens comerciais funcionais e também com um design caprichado, tá? Pois como diz o grande Pedro Sobral, tão importante quanto fazer é mostrar que está fazendo e sempre mostrar que está gerando valor para os teus clientes. Isso te traz consciência e autoridade para o seu serviço, facilitando assim um contato de possíveis clientes contigo. Bom, agora chegou a hora de falar sobre o meu método, tá? E para isso você precisa entender como eu elaboro todos os meus personagens, tá? Todo o processo conceitual que utilizo, tá? Processo esses que se baseiam em dois pilares super importantes, tá? Que são eles: o processo de pré-produção, tá? Que é analisar o briefing, aprender a ler e detectar o público-alvo, as palavras-chave, requisitos, restrições e os detalhes técnicos para a elaboração desse mascote. A busca também por referências, estudos, pontos positivos e negativos dessas referências e, claro, o processo de desenvolvimento, buscando definir o conceito para a criação, tá certo? Ou seja, essa pré-produção funciona como um processo de juntar informações, tá? Todas as informações que o cliente te passa sobre a sua empresa, sobre o seu conceito, sobre a ideia do personagem, sobre referências que ele gosta de personagens e a busca para criar esses conceitos, tá certo? Esse é o processo de pré-produção. E depois do processo de pré-produção, entramos no processo criativo, que é o concept art, né? A arte de conceito, que é a elaboração de um desenho que tem como finalidade poder apresentar as opções de design desse personagem, levando em consideração todas as informações passadas e estudadas durante o processo de pré-produção, que vai desde o demonstrativo do visual do personagem até a sua finalização. Ou seja, finalizou o processo de pré-produção, colheu todas as informações, separou, deixou tudo detalhadozinho, você pode então partir para o processo criativo com base nessas informações colhidas e separadas, tá certo? Então, esse será o processo que você irá aprender na nossa próxima aula, tá certo? Iremos iniciar pelo processo de pré-produção, tá? No qual você irá aprender a analisar o briefing, aprender a ler e a detectar o público-alvo, os requisitos, restrições, as palavras-chave, os detalhes técnicos e também a buscar por referências, identificar os pontos positivos e os pontos negativos, tá certo? Então, essa será a nossa próxima aula, tá? Que está marcada para amanhã, dia 10/10, tá? Então, finalizamos por aqui essa aula. Espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Certo? Do fundo do coração, espero realmente que tenha te ajudado bastante. E é isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar participando desse workshop. Realmente fico bastante feliz por isso. E te espero na aula de amanhã, tá? No qual iremos aprender todo esse processo de pré-produção e criativo para a criação de um personagem. Então, é isso aí, tá certo? Te vejo lá, um abraço e até mais.